Passou de meia-noite, é hora de quê? De gravar o nosso vídeo da rodada. E ó, agradecer demais a vocês que estão dando essa moral, cara. Eu comecei a fazer esse projeto, eu tava com 6.000 inscritos, a gente já tá batendo 8.300 e eu quero chegar à meta de 10.000 inscritos ainda nesse turno. Será que vai dar? No primeiro turno a gente bate 10.000 e quem sabe, né? Quem sabe chegar a 15.000 inscritos até o final do ano. Poderia ser 20, mas vamos com calma. Outra meta que eu tô perseguindo, quero bater 30.000 no Instagram. Me ajuda, meu irmão, vai lá. Você tá lá no Instagram, você já me segue. Clica ali, ó, tem um linkzinho aqui embaixo para você clicar, né, e seguir no Instagram. Compartilha lá o meu Instagram com a galera. Pra dar essa moral, cara. Quero chegar aos 30.000 no Instagram e aos 10.000 aqui no YouTube com a ajuda de vocês, que tá sendo, ó, maravilhosa. O último vídeo, inclusive, bateu quase 6.000 views, o que é um marco, né? Porque eu sempre tô postando vídeo na sexta-feira pro sábado e foi o vídeo que eu acho que deu mais views em 24 horas ali. Então, ó, isso porque vocês estão dando like, estão deixando comentário e o mais importante, estão compartilhando o vídeo lá no grupo da família. E manda de novo, manda essa rodada de novo no grupo da família, fala Corrente do Bem. Quem não assistir esse vídeo, pelo menos 15 minutos desse vídeo, não vai ter sorte em 2023, não vai casar, o time não vai ganhar, as coisas vão dar errado. Manda lá no grupo da família, manda pra avó, pro avô, pra mãe, pro pai, pro periquito, pro papagaio, pro irmão. Dá essa moral, mas só compartilha depois que você deixar o teu like e o comentário. E sem mais delongas, pra não ficar aqui de blá blá blá, porque eu sei que vocês gostam de análise, vamos embora pra análise dessa rodada e saber quais são os jogadores que a gente tem que escalar nessa rodada. E não sei se vocês perceberam, ó, mas tem participação especial do meu querido amigo Cão, das minhas filhas, que se chama Peludinho. Claro que não fui eu que dei o nome, foi a minha filha mais velha, mas ele tá sempre comigo aqui na parceria. Ele vai aparecer aqui de vez em quando se lambendo e tal, mas é pra dar sorte, é o cão da mitada, né? Vamos dizer isso. Bom, galera, vou trazer aqui pra vocês a plataforma nossa de scout, que eu trago toda a rodada e que eu não sei quem quer, né, evoluir nos estudos, eu não sei porque que não assina o plano. O plano tá baratinho até o final do ano. A galera que tá lá já tá aprendendo, tá indo super bem. Rodada passada, quem tava lá no plano passou de 100 pontos, né, com as análises, com tudo. Então, se você quiser assinar o nosso plano aí, o meu plano, o link tá aqui embaixo, R$ 89,90 até o final da temporada, que é muito mais do que o Cartola, é você aprender a analisar, aprender, ter acesso a análises e ensinamentos que você não vai ver em lugar nenhum. E aí, na nossa plataforma, a gente está trazendo aqui, ó, o cruzamento de XG. XG é expectativa de gol, ou seja, a expectativa de gol que esse time gerou em campo ou que ele cedeu. Mas, Pardal, o que é expectativa de gol? O que é isso? Bom, o termo expectativa de gol é muito usado ali pelos apostadores e hoje está muito na moda em vários programas, né, esportivos, porque ele mede a eficiência, né, ofensiva ou defensiva do time. Então ele mostra qual é a expectativa que aquele time gerou naquele jogo, né, para quantos gols deveriam ter acontecido naquele jogo daquele time. Então você pega ali, o Palmeiras teve uma expectativa de gol contra o São Paulo, chutando aqui, de 2. E aí fez 1, ou seja, ele gerou... ele teve volume para 2 gols, mas só acabou fazendo 1. Isso mostra se o time ele é bem ofensivo ou não. E aí você vê qual é a expectativa de gol que o Palmeiras cedeu, né? Ou seja, qual foi a expectativa de gol que o São Paulo teve, para saber se esse time é bem ofensivo ou não. Ele é medido através das finalizações que o jogador dá. Cada finalização, dependendo de onde é, com a perna que é, aí tem todo um cálculo. Ele é dado um valor e a soma desses valores dá a expectativa de gol final. Pardal, pra que você falou tudo isso, né, um blá blá blá? Porque essa é uma forma muito interessante da gente ver quais são os potenciais de ataque e de defesa, tá? E aqui eu tô trazendo pra gente dar uma olhada nos SGs da rodada. A rodada passada eu trouxe pro ataque, quem viu o vídeo sabe, né, que eu falei aqui muito bem de quem tá cedendo, expectativa de gol, quem tá levando gol, e dessa vez eu vou falar sobre defesa. Então vamos lá. Olhando aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, pra gente entender. Eu sempre
faço uma análise olhando 6 jogos seguidos e 4 jogos fora, né? 4 jogos do mando, pra gente ter uma visão boa, né, dos indicadores que estão rolando, tá? Então aqui, galera, eu tô trazendo o seguinte, ó, os times de casa versus os times fora de casa. E aqui eu tô fazendo o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, menor ou igual a 1, ou seja, uma recorrência de um XG igual ou menor a 1. E aí eu tô falando do time que tá cedendo e do time que tá conquistando, né? Então, por exemplo, ó, se eu pego o Bragantino fora de casa, em 75% dos últimos 4 jogos que o Bragantino fez fora de casa, ele conquistou um XG menor ou igual a 1, tá? Ele conquistou um XG menor ou igual a 1. E o Botafogo cedeu, né, um XG menor ou igual a 1 em 100% dos jogos. O que isso mostra, né? Isso mostra que os times que jogaram contra o Botafogo, né, não chegaram nem a 1 de XG. Não tiveram finalizações, não tiveram ofensividade suficiente para chegar a 1 de expectativa. Tá? E não é por acaso, né, nesses jogos aí, o Botafogo não levou nenhum gol. Ah, Pardal, isso é 1 para 1, então se eu tiver uma expectativa abaixo de 1, todos os times... Não, nem sempre. Às vezes tem time que não cede muita expectativa de gol, mas é um time desequilibrado defensivamente e acaba levando muitos gols. Leva gol de escanteio, ou um lance só, né? O Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro é um time que não dá muita oportunidade para o adversário, mas jogando em casa, vira e mexe, acaba levando gol. Então tem todo esse ponto. Então é o conquistado versus o cedido, né? Esse daqui que é o interessante da gente ter na visão. Se você pegar os últimos 4 jogos que o Bragantino fez fora de casa, eu tô aqui olhando minha colinha, que foi contra Corinthians, Galo, Fluminense e Palmeiras, o XG do Bragantino foi 0.9 contra o Corinthians, 0.5 contra o Atlético Mineiro, 0.6 contra o Fluminense e 1 contra o Palmeiras. Então, ó, a gente tá colocando aqui, ó, uma recorrência menor ou igual a 1. Então, todos esses jogos, o Bragantino, né, fez 1 ou menos. Então, em 75%, né, desses jogos aqui nem bateu o menor igual, né? Acho que tem que ser, aqui vai bater 100%, tá? Menor, na verdade. Então, quando você coloca aqui menor do que 1,10, a gente tá falando de 1 para baixo. Mas pode colocar 1 aqui, que eu acho que é interessante. Você vê que em 3 de 4 jogos, o Bragantino não teve uma expectativa de gol muito alta, mas acabou fazendo gol. Isso mostra que, em um gol em contra-ataque, o Bragantino provavelmente fez gol, que é um time que joga assim mesmo, né, na questão do contra-ataque. E do outro lado você tem um Botafogo que não está cedendo XG. Aqui de cara você já vê que tem um match. Apesar do Bragantino estar fazendo gol, você tem uma chance muito grande do Botafogo não levar gol, dado esse XG baixo que o time está cedendo, a quantidade zerada de gols sofridos, e pega um time que não está produzindo, não está finalizando muito fora de casa. Isso aqui é importante, inclusive, para você que está na dúvida de colocar o goleiro do Botafogo, né, o Lucas Perry. Isso mostra que o Bragantino fora de casa não vem finalizando muito. Então a chance do Perry ter algum potencial com defesa acaba sendo um pouquinho mais baixa. Então se o Perry, por acaso, levar um gol, acho que ele não vai fazer uma pontuação muito alta. Mas na questão da SG, é um time que tem ali um grande potencial, tá? Outro time que está cedendo pouco XG para o adversário é o Atlético Paranaense. 75% dos jogos que o Atlético Paranaense fez cedeu um XG menor ali do que 1, né? Então, pega um Bahia que na metade dos jogos que fez não conseguiu chegar a 1 de XG, 2 jogos ali sem fazer gol. Já o Atlético Paranaense, 2 jogos sem levar gol. Então, dois sistemas defensivos aqui bom para a rodada, que eu acho que são interessantes ali para o saldo de gol, que são Botafogo e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui não tá valendo, né? Grêmio e Corinthians não tá valendo. Você tem, ó, um outro match bem interessante, que é o São Paulo versus o Santos. O São Paulo, os adversários do São Paulo não estão chegando a 1 de XG, mas o São Paulo vem levando gol em casa, né? É um time que tá levando gol, até agora no jogo contra o Palmeiras também acabou levando gol, mas pega um Santos que em 100% dos jogos não chegou a 1 de XG e em 75% dos jogos, né, olhando os 4 jogos fora, não fez gol. Então aqui você também tem um potencial. São esses 4 times aqui a princípio, né, que tem um potencial interessante. E por outro lado,
Você tem aqui também o Fortaleza, né? Já que o Cuiabá em metade dos jogos não chegou ao XG, mas vem fazendo gol, né? Um pouco ali do que acontece ali com o Bragantino. E o Fortaleza, em metade desses jogos, o adversário não chegou a 1 de XG e em 75% deles não levou gol. Então, assim, esses 4 jogos, esses 4 times aqui, na minha opinião, são os times que têm os maiores potenciais dado esse cruzamento, que é Fortaleza, São Paulo, CAP e Botafogo, com um destaque maior, ao meu ver, para Botafogo e Atlético Paranaense para segurar o saldo de gol. E aí acho que depois vem o Fortaleza, porque apesar do XG cedido pelo São Paulo ser XGA, né, que a gente fala que é o XG cedido, ser menor, né, ter ali uma recorrência maior, o São Paulo vem tomando gol. Já o Fortaleza tá na metade dali da brincadeira, não chegou a 1, né, os adversários não chegaram a 1, mas não levou gol. Então eu colocaria ali numa ordem, ó, Botafogo, CAP, Fortaleza e São Paulo. Ah, mas e o Cruzeiro? Cara, por esse cruzamento aqui, não faz muito sentido. Ah, mas aí, Pardal, e os dos times que estão jogando em casa? Estão jogando fora de casa. Tem algum? Não vejo nenhum. Tem mais ali um pouco o Atlético Mineiro, que cedeu ali metade dos jogos, mas vem tomando gol. Mas eu não vejo ali, ó, nenhum time muito com viés assim muito absurdo, né, de saldo de gol. Eu acho o do Galo preocupante e tal. Então, assim, continuo achando que os SGs bons para a rodada aí vêm de Botafogo, CAP, Fortaleza e São Paulo, tá? Bom, dito isso, vamos direto ali pro Cartola e vamos olhar os goleiros que a gente tem para a rodada dentro dessa visão. Quando eu trago aqui a recorrência, pessoal, para questão de defesa, não tem muito goleiro assim, ó, que tá bombando. E aí os goleiros que estão bombando, o que enfrenta o Cruzeiro, que enfrenta o Fortaleza, são goleiros mais arriscados. Então, ó, você vê que até na recorrência aqui de 4 defesas não tá muita coisa. Quando eu chego na recorrência de 3 defesas, aí que tá batendo alguma coisa. Então, a gente não tem muito goleiro assim, bizarro, né? Acho que pode bater ali suas 2, 3 defesas, né? Aí vai muito do jogo que vai se desenhar. E aí, ó, o que a gente tem? Penso que a gente pode ser estratégico. O que é ser estratégico? Qual é o goleiro que custa menos? É o Everson. Ah, Pardal, mas aí como que tá as defesas, né, cedidas pelo Goiás? O Goiás, nos últimos 5 jogos que fez jogando em casa, em 60% deles, o Goiás cedeu 4 defesas para o goleiro adversário. E em 80% desses jogos, o Goiás cedeu 3 defesas para o adversário. Então, os goleiros que estão enfrentando o Goiás estão fazendo uma média entre 3 a 4 defesas. Entendo que o Everson, por ser barato, e se ele fizer de 3 a 4 defesas e levando um gol, porque eu não acredito no SG do Galo, ele vai fazer na casa entre 2 a 3 pontos. Não vejo o Goiás fazendo 2 gols, mas tudo é possível, né? Então vamos dizer que ele possa flutuar ali entre 1 a 3 pontos, se levar gol. E como ele é um goleiro barato e precisa de quase nada para valorizar, ele é estratégico. Por quê? Você gasta pouco, se ele for bem, ele vai pontuar e valorizar e vai segurar uma desvalorização, né, que provavelmente você tem ali com algum jogador de ataque, algum jogador de meio campo. Então ele é um goleiro estratégico para a rodada, tá? Para você que não tem cartoleta, ele vale. E se ele for mal, né, fizer 1 a 3 pontos, ainda assim tá valorizando. Caso segure o SG, a chance ali dele fazer seus 8 a 9 pontos existe, e aí ele vai valorizar bem. Então eu chamo isso de goleiro estratégico para a rodada. É aquilo que você gasta pouco, precisa de pouco para valorizar e tem o potencial de fazer ali pelo menos 2, 3 pontos se levar um gol. Então, para mim, o Everson é um bom nome. Pardal, qual é o outro goleiro que você acha que vale a pena você colocar? Eu não tenho um goleiro assim que eu acho que nessa base de time ele tem aqui, tá? Eu gosto de alguns, dados cruzamentos. Aí eu vou falar para vocês. Pegando o Flamengo, pegando o Botafogo, tá? Pegando o próprio Galo, como eu falei para vocês, pegando o CAP e pegando o Fortaleza. Para mim, esses são os 5 goleiros que têm boas oportunidades na rodada.
O Perry, chance de saldo de gol, a gente viu lá pelo cruzamento de XG, e pode rolar ali duas defesas, né, 3 defesas. Então é um goleiro ali que tem oportunidade de terminar ali na casa de 7 pontos, 8 pontos segurando SG, né? Então não tem muito essa coisa do Bragantino fora de casa. A gente viu que o XG do Bragantino é baixo, ou seja, não é um time de finalizar muito. O Bento, né, com o Bahia. O Bahia também não é esse time, né, de finalizar muito. Ó, 3 defesas aqui fora de casa tá no talo. Só quando bate 2 ali que o Bahia cresce um pouco. Então eu acho que um goleiro, o Bento para fora de casa é para fazer. Aliás, o Bento em casa, né, deve fazer ali na casa entre 7 e 8 pontos se segurar o saldo. Então são 2 goleiros ali para 7 e 8. O João Ricardo, a gente também viu que o Cuiabá não é de ceder muita coisa, né? Tá ali cedendo pouquinho, até com 2 defesas ali, ó, muito pouco o Cuiabá cedendo. Vou até colocar aqui na tela o escala 10 e acostumem, né? Vou mudando de tela aqui pra gente ter uma visão 360 de tudo aqui das coisas. Então, ó, quando você pega aqui, ó, contra o Vasco, 3 defesas, Corinthians 1, aí Goiás bateu 7, Cruzeiro 1, Fluminense 2. Como é um jogo, né, teoricamente, contra uma defesa mais organizada, eu acho que dá para comparar ali meio que contra Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Então, acho que o goleiro ali do Fortaleza, se segurar um saldo de gol, tem chance também de fazer ali na casa entre 7 a 8 pontos. Então, para mim, esses 3 aqui são os goleiros do SG e de 2 defesas. São os goleiros dos 7 pontos. O Matheus Cunha, apesar do Fluminense não ser um time que cede muita defesa, quando a gente coloca no cruzamento ali do goleiro, né, você vai ver que o Fluminense não é o dos times que cedem mais. Mas quando a gente vê dos times que conquistam, né, quem é o time que mais conquista? É o Santos. O segundo é o Flamengo. Tá? O Flamengo conquistou 23 defesas nos últimos 5 jogos. Uma média de mais de 4 defesas por jogo. Bahia foi 5, Vasco foi 4, Bragantino 8. E nas últimas 2 rodadas aqui o Cunha não saiu com menos de 3. No jogo de meio de semana contra o CAP fez mais 5. Então o Flamengo deixa o adversário finalizar bastante. O Fluminense tem alguns jogadores que finalizam. Então eu acho que o Cunha é um goleiro também que entra nessa parte meio que estratégica, que não custa muito, custa 6,6. Precisa de um pouquinho mais para valorizar, né? Precisa de 1,35 ali para fazer uma valorização, mas entendendo que ele está fazendo ali 3, 4 pontos toda a rodada. E o Cunha é um ponto interessante que, se o Flamengo, né, sair na frente do placar, eu acho que o Fluminense vai para cima. E aí a chance que o Cunha tem de fazer defesa cresce. Então é um goleiro que vem pontuando bem e sendo uma boa solução entre os baratos, né? Porque mesmo que se você coloque ele como um goleirinho ali barato por causa do encaixe da tua cartoleta, ele vem entregando. E o Everson, como a gente falou, não acho que tem uma base aqui de goleiro, tá? Não acho que tem uma base de goleiro. Já para lateral e zagueiro, eu vejo que tem 2 opções, tá? Aliás, eu acho que já tem ali jogadores que você tem como base. Primeiro, Marlon entra na base e um zagueiro do Botafogo, que nesse caso para mim é o Cuesta. Ah, mas acho que o Botafogo vai tomar gol. Cara, achar que algum time vai tomar gol, todo mundo acha. Toda rodada você fala alguma coisa e tem uma pessoa falando, esse time vai tomar gol. Mas dado o cruzamento que a gente viu, que o Botafogo não cede quase nada de XG e o Bragantino não tá conquistando quase nada, fora que o Botafogo não tá levando gol, você ter alguém do Botafogo na defesa é muito importante. Inclusive, eu acho que é até interessante você colocar 2 dessa defesa. Até porque você tem o Vitinho e o Sorriso, que são 2 jogadores que cedem muita perda de posse. Muita perda de posse. O Vitinho, ele cede mais ou menos entre 4 a 5 perdas de posse por jogo, e o Sorriso também está nessa casa. Então você ter uma dobra do Botafogo é muito interessante. Você pode dobrar com o zagueiro, você pode dobrar com os laterais. O de Plácido tem muito potencial nessa rodada pegando o Vitinho, assim como o Marçal também tem muito potencial pegando o Sorriso. Mas, para mim, na base, não dá para eu colocar 2 agora. Por quê? Porque tem o Adrielson, tem o de Plácido, tem o Marçal, então eu acho que fica aí a teu critério de equilíbrio entre cartoleta e o que você tem ali de estratégia para a rodada, tá? Bom, e aí eu acho que tem alguns nomes de zaga que são interessantes. Adrielson, como uma dobra do Botafogo, é extremamente interessante. Lembrando que o Adrielson não é
um jogador de desarmar muito, porque ele fica meio que na interceptação. Então ele não é esse jogador de desarmar, mas é um jogador que tem feito mais finalizações. O Cuesta é um jogador de desarme, eu acho que ele é muito bom para rodada, até porque pode pegar um pouco dessa sobra aqui do Sorriso. Tá? Mas o Adrielson também é muito bom, então é uma opção para rodada. Aqui do Cruzeiro eu não acho que valha, né, a pena a gente pensar em algum zagueiro. Acho que os zagueiros do Cruzeiro não entregam muita coisa. Fluminense e Flamengo também acho complicado, apesar do Nino ter um potencial muito grande, não só de desarme, mas o Flamengo é um time que toma muito prejuízo na bola aérea, principalmente em bola parada. O Nino sendo esse jogador, o Nino e o Felipe Melo, né? Esses dois jogadores com presença de área, acho que o Nino pode se aproveitar, acho que pelo menos uma finalizaçãozinha ali o Nino vai acertar, mas eu acho que é um jogo pegado, clássico ali, carioca, pode rolar um amarelo, então correria um pouco desses zagueiros. Aqui de São Paulo e Santos também acho que dá para correr. Fortaleza chega a nossa primeira boa opção, que é o Brits. Né? O Brits, pode ser que o Brits jogue na lateral, né? Tem que ficar ligado nessa brincadeira. O Marcelo Benevenuto está em dúvida aqui com o Tinga. Se o Benevenuto for pro jogo, o Brits joga de lateral, como jogou na rodada passada. Quem tá lá no grupo já ficou sabendo da notícia. A gente inclusive escalou o Brits, estava muita gente escalando o Tite, e a gente escalou o Brits pelo fato dessa possibilidade dessa notícia, e o Brits realmente foi melhor do que o Tite, então é o terceiro bom zagueiro ali para a rodada. Palmeiras e Inter, acho que é um jogo... Palmeiras tá... Não sei qual vai ser o resultado, né, como que vai entrar esse Palmeiras em campo depois dessa perda da Copa do Brasil. É muito difícil, o Palmeiras não é um time de se abalar, né, mas está numa sequência muito ruim, né, então acho que vale a pena a gente evitar um pouco. Mas lembrando, né, hoje, por exemplo, o Piquerez fez um gol, né, foi um gol meio cagado, mas foi um gol. O Marcos Rocha tem um potencial para pegar o Wanderson aqui, mas em questão de zaga, não acho que o Gomes... Apesar que o Inter tem uma bola aérea muito fraca, acho que o Gomes pode pegar um pouco desse potencial, mas eu não vejo ele ali dentro dos top 5, né? Mas, se você quer um zagueiro ofensivo, dado a dificuldade que o Inter tem de marcar a bola aérea, o Gomes se torna interessante. Atlético Paranaense, cara, gosto muito do Zé Ivaldo nessa rodada, né? Assim, tá na dúvida aqui quem vai fazer esse terceiro homem de zaga, mas eu gosto muito do Zé Ivaldo porque pega o Kaique. O Kaique é um jogador que perde muita posse de bola mesmo, e eu acho que ele pode acabar se destacando um pouco nessa brincadeira aqui com o desarme, fora que a gente viu lá a questão do saldo de gol. Então é outro zagueiro que aí tá no meu top 5, né? A gente tá falando aí, ó, Cuesta, Adrielson, falamos do Brits e do Zé Ivaldo. E tem o último zagueiro que eu gosto muito, que é o Maurício Lemos, que é um zagueiro que vira e mexe, faz uma média básica com desarme, e ficar de olho se tem alguma notícia aqui, ó, se o Anderson Oliveira vai jogar. Esse cara aqui, num jogo que fez, ele perdeu 8 vezes a bola, né? Ele deu uma mitada de leve no lateral direito ali do Santos, que teve muita gente que escalou o lateral direito, falou que fez análise, mas não fez, né? Então acabou que o cara deu sorte, né, dele ter feito ali o gol, e muito mais sorte de ter pego os desarmes, porque foi o primeiro jogo dele, não tinha histórico, e ele realmente é um cara que cede muita posse de bola, e aí tanto o Lemos quanto o Saravia aqui podem se dar bem. Então meu top 5 de zagueiro, galera, é esse, né? O Adrielson, o Brits, o Zé Ivaldo, tá? Até me perdi. O Cuesta, né? E o Maurício Lemos. Não tenho aqui o segundo nome, acho que não encaixa, né, nessa brincadeira. E lateral também a gente tem muita opção de lateral. Eu vejo o Marlon ali como na base do time, e quando a gente pega essa visão de perda de posse, tem alguns nomes que são muito interessantes. Os dois laterais do Botafogo, tanto o Marçal quanto o de Plácido, um pegando o Sorriso, o outro pegando o Vitinho. Dois caras com muito potencial. E lembra que eu te falei, você pode colocar dois, eu acho que é devido você colocar dois do Botafogo nessa zaga, né? Então acho que os laterais ali com o Cuesta tem muito potencial, e eu acho que pode dar muito certo, tá? Então são dois laterais que eu gosto muito. Esse cara aqui, o Palácios, é bom você ficar de olho, tá? Marcelino Moreno é um cara que perde muita posse de bola. Esse cara jogava na Espanha, teve alguns jogos que ele foi bem no desarme, né? Fez ali 3, 4 desarmes. Só tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o Campeonato Espanhol é um pouco mais acelerado, né? Até um pouco mais agressivo. A gente vê que é um campeonato que sai muito cartão amarelo.
Então é o primeiro jogo dele, não sei se ele vai com muita sede ao pote ou não, mas de olho nesse Palácios. Inclusive, você que tá com pouca cartoleta, é uma boa opção, né, dado que o Moreno cede muito, muito, muito desarme, tá? Esse cara aqui pode ser aquele cara que vai mitar na rodada e que todo mundo vai falar, mas nunca vi falar desse cara, olha o Palácio está mitando, quem é Palácio? Fica de olho nele, que eu acho que esse é um jogo muito bom para ele fazer uma pontuação bem expressiva. Na lateral aqui do Flamengo e Fluminense, o Marcelo sempre é um lateral muito ofensivo, mas eu acho que dá pra gente fugir um pouco desse jogo. Aqui no São Paulo, outro cara que tem um potencial absurdo, né? Caio Paulista pegando Lucas Braga. Lucas Braga cede muito, muito desarme também. É outro jogador que cede muito desarme. E o Caio Paulista, além de ser esse jogador que de vez em quando desarma, é muito ofensivo. Fez gol, né? Agora nesse jogo contra o Palmeiras. E acho que pode ser uma opção, dado que o Santos fora de casa vem levando muitos gols, né? Se você pega os jogos do Santos, o Santos, ó, vou até botar aqui, ó, vamos achar aqui o Santos. Você pegar aqui o Santos fora de casa, os placares, né? Tomou 3 do Cuiabá, tomou 2 do Bragantino, tomou gol 2 do Cruzeiro, aí não tomou gol do Curitiba e não tomou gol do Vasco, que são times ali mais ou menos. Mas você vê, pô, tomou 2 do Bragantino, 2 do Cruzeiro, 2 do Cuiabá. Quando você pega o São Paulo tá muito bem em casa. O São Paulo meteu 1-0 no Fluminense, meteu dois gols no Atlético Paranaense, aí perdeu pro Palmeiras, meteu 2 gols no Goiás e 4 no Vasco. Então a chance do São Paulo, né, fazer um gol aqui no Santos, vem embalado, né, da vitória da Copa do Brasil. O único ponto aqui é saber, né, se o Dorival vai colocar o time titular em campo, ou se vai dar uma descansada. Foi um jogo pesado. O São Paulo não tá brigando pelo título brasileiro, né? A Copa do Brasil e também a Sul-Americana são os títulos do São Paulo que ele pode ir nessa rodada. Já tá a 14 pontos do líder ali do Campeonato Brasileiro. Pode estar disputando ali por uma Libertadores, sim, né? Porque aí sim faz sentido. Mas pegando ali, não sei se nesse clássico, né? Como é clássico, o Dorival pode colocar todo mundo. Mas é complicado, porque o São Paulo jogou hoje, o jogo acabou há pouco tempo. Foi uma classificação em cima de um rival, então isso a galera vai comemorar, né? Vai curtir. E o São Paulo pega o Santos daqui a 3 dias, né, cara? Então, assim, quase 2, né? Porque já dia 14. Então, vai descansar agora. Não sei se treina no dia 15, que é no sábado, para jogar no dia 16. Então, o Dorival pode poupar alguns nomes e isso acaba, né, afetando um pouco aí a questão do time. Então, eu fico só com receio com relação a isso, tá? Então, pode ser que dê alguma mexida. Por exemplo, o Caleri, que não tava 100%, o próprio Luciano, né? Pode dar um tempo, enfim. Né? Então, tem esse ponto. Outro que tem muito potencial, Bruno Pacheco, pegando aqui o Jonathan Cafu, que é um jogador que também cede muita perda de posse. É um jogador que cede muita coisa e o Bruno Pacheco pode, né, pegar ali algum desarme. Lembrando que como o Fortaleza é um dos times que tem muito potencial para SG, é interessante você ter um jogador ali do Fortaleza e do Atlético Paranaense na sua base. Lembrando que os mais escalados, você tem 2 do Botafogo, 1 do Cruzeiro e 2 do Atlético Mineiro. Eu acho que assim, vale muito mais a pena você colocar alguém do Atlético Paranaense e alguém do Fortaleza, tá? Eu acho que você pode até colocar o Everson, né? Como eu falei, que é um goleiro estratégico, mas eu não colocaria o Arana e nem o Filipão. Né? O Filipão acho que é o mais barato, mas eu acho que é um jogo muito perigoso. Ah, mas é o Goiás em casa, na Serrinha, é chato, faz gol, o Galo tá tomando gol toda hora. Pode dar certo? Pode dar certo, mas eu não arriscaria. Então você tem aqui meio que 2 oportunidades, né, de você colocar mais 2 SGs ali prováveis dentre aqueles 5 que eu falei para vocês, né. Então, Bruno Pacheco, né, junto com o Brits ali da defesa. Aqui, como eu falei, tem o Marcos Rocha pegando o Wanderson, mas também acho que eu fugiria um pouco desse jogo. E no Atlético Paranaense, além do Zé Ivaldo, eu gosto do Kelvin. Ó. Se for nessa formação de 3 zagueiros, o Kelvin vai bem à frente. O Kelvin é um jogador que é bem interessante, né? Ele sempre está ali fazendo, tendo suas participações em gol, dando suas assistências, né? Quando eu pego aqui, ó, eu boto no Atlético Paranaense, se eu boto nos últimos 5 jogos, olha aqui, ó,
3 partidas, 1 participação em gol do Kelvin, né? Quem teve mais participação em gol nos jogos, além do Kelvin, né? Aí você tem Fernando, Hugo Moura, Christian, mas foi o Roque com 4 participações, o Bueno com 2 participações e o Kelvin com 1 participação. Você vê que realmente é um jogador que vira e mexe, né? Tem essas participações ali nos últimos 3 jogos. Foi o cara que fez ali. Então, acho muito interessante. Inclusive, ó, se eu colocar aqui pela assistência, o Kelvin, acho que aqui, eu acho que é só brasileiro. Então acho que o Kelvin faz muito sentido a gente pensar e jogando assim mais perto da área, né? Jogando mais perto aqui para municiar aqui o Vitor Roque, né? Municiar esses jogadores. Lembrando que o Atlético Paranaense perdeu ali a classificação pro Flamengo, então vai ter agora a Libertadores, né? Então não tem mais a Copa do Brasil, vai ter a Libertadores como um foco interessante, e tem o Brasileirão, que não tá bem no Brasileirão, né? O seu São Paulo tá ali em 8º, o Atlético Paranaense está em 11º com 20 pontos. É um time que fora de casa vira e mexe dá alguns problemas e tem que dar uma recuperada, né? Apesar de tudo, acho que tem que dar uma recuperada, e jogando em casa sempre é muito forte. E no último jogo aqui, dependendo aqui se o Anderson jogue, eu prefiro colocar o Saravia do que o Guilherme Arana. Pardal, e no time base? Tem algum lateral aqui que faz sentido eu colocar? Aí depende da tua formação, como eu falei. 2 do Botafogo, você pode colocar o de Plácido, você pode colocar o Marçal. Não, coloquei o Adrielson. Pô, você pode colocar o Bruno Pacheco, você pode colocar o Kelvin. Coloquei o Bento aqui, então você pode colocar o Bruno Pacheco. Coloquei o Brits aqui. Então você vai rodando essa brincadeira aqui. Quando a gente chega no meio campo, eu vejo 4 jogadores interessantes para a rodada. Na verdade, eu vejo 5 jogadores interessantes para a rodada. Claro, vários jogadores têm potencial, né? Então, como eu falei, o Santos pegando ali, o São Paulo pegando o Santos, que é um time que toma muito gol. O próprio Wellington Rato pode aparecer ali, né, como uma boa opção. Mas eu vejo alguns jogadores, assim, se eu for filtrar, eu vejo 4 ou 5 meias ali interessantes. Arrascaeta, que é sempre muito perigoso você deixar fora. O Eduardo, se a gente for pegar aqui a recorrência de meia, vou mostrar para vocês, ó, meia e volante. Se eu colocar aqui em pontuação e eu botar a pontuação lá em cima, ó, vamos descendo aqui, ó. Quando eu chego numa pontuação de 6 pontos em média, lembrando que o Flamengo é o time que mais cede de forma recorrente pontuação para meia. Meia ou volante. Em 4 dos 5 jogos que fez, um meia ou um volante que enfrentou o Flamengo fez 9 pontos. Mas vamos aqui para 6. Quando eu chego em 6 pontos, eu tenho Bahia, Flamengo e Bragantino com uma recorrência de 80%, né, de pontuação para meia. Isso eu estou falando o seguinte, que pelo menos em 4 de 5 jogos que esses times fizeram fora de casa, nos últimos 4 de 5 jogos, um meia ou um volante adversário fez pelo menos 6 pontos. Se teu meia fizer 6 pontos, eu acho que você vai ficar feliz, né? Então, pegando aí o confronto de Bahia, Flamengo e Bragantino, quando a gente faz essa mudança, a gente tem o Vitor Bueno, Christian e Eric pelo Atlético Paranaense. Você tem o Eduardo e o Marlon Freitas pelo Botafogo, tá? E pelo Flamengo você tem o Lima e o Martinelli se jogar, né, que acho que são os 2 meias ali que são interessantes. E obviamente que o Arrascaeta não tá ali na recorrência, mas é esse meia mais complicado de deixar de fora. Então, na minha opinião, você tem ali, ó, um Arrascaeta, um Eduardo e um Vitor Bueno como uma base do teu time, tá? O Eduardo não é aquele meia clássico, ele é meio que um falso 9, ele joga como um segundo volante. Mas você pode deixar ele de fora porque ele não é tão participativo assim. E eu não acho que o jogo do Botafogo seja um jogo muito fácil. Então aqui você pode dobrar o meio do Atlético Paranaense. Você pode colocar o Lima, né? Dado aqui pelas estatísticas, né, que a gente está falando, o meio deveria ser composto entre Atlético Paranaense, Fluminense e Botafogo, né? Deveria ser isso. Mas nem sempre a estatística
pega. Porque, por exemplo, ali a gente tá vendo o Flamengo fora de casa. O Flamengo vai jogar no Maracanã, né? Então tem esse ponto ali. Então você pode colocar um Lima, você pode colocar um Eduardo, você pode dobrar, você pode colocar um Marlon Freitas, né? Fora os do São Paulo que podem ir. Mas na minha base, eu acho que Bueno e Arrascaeta entram aqui. Bom, no ataque, galera, eu não vou nem mostrar muita coisa. Eu acho que o Vitor Roque e o Tiquinho estão nessa base. E aqui eu até posso deixar o Hulk de fora, meio que para dar uma opção para vocês, tá? Mas, cara, olha isso daqui. Quando eu vou colocar a pontuação, eu tô colocando 9 de recorrência de pontuação. Em 4 de 5 jogos, o Goiás cedeu pelo menos 9 pontos para um atacante adversário. Só que aí do outro lado eu tenho Bahia e Curitiba também cedendo bastante coisa. Na teoria, o jogador que deveria ser bloqueado, né, que deveria sair desse trio, seria o Tiquinho Soares. Porque você vê que o Bragantino está um pouquinho aqui embaixo na casa dos 9 pontos. Vamos aumentar aqui para ver onde bate o 80% do Bragantino. Ó, você vê que o Bragantino ele vai bater 80%. Ó, nem com 4. Você vê que o 80% do Bragantino é com 3 pontos. Então você vê que o Bragantino, ele tá cedendo pontuação média para atacante, né? Então assim, 60% dos jogos que o Bragantino fez, você teve um atacante passando pelo menos 9. Aí deve ter sido o gol que levou, mas você vê que ele não é a ponta da estatística, né? Quem tá instalando a estatística? Bahia, Curitiba e Goiás. São os 3 times que estão cedendo de forma recorrente 9 pontos. Isso eu tô falando o seguinte, em praticamente todos os jogos que esses times fizeram, praticamente todos os jogos que esses times fizeram, um atacante adversário fez pelo menos 9 pontos. Então é onde a estatística instala. E aí você teria que ter um Hulk, um Vitor Roque e alguém do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues, né? Então, na teoria, esse ataque aqui com o Bruno Rodrigues seria o ataque, entre aspas, da estatística, né? Com o Bruno Rodrigues. Mas, aliás, tirar o Tiquinho, colocar o Bruno Rodrigues e o Hulk. Esse daqui seria o ataque da estatística, com Bruno Rodrigues, Hulk e Vitor Roque. Aí você poderia colocar um Eduardo aqui para dar essa equilibrada e botar mais gente do Botafogo na zaga. Porém, é muito complicado você deixar o Tiquinho de fora. Então eu acho que na base do time são 7 jogadores com esse ataque. Pardal, mas pô, você falou que a estatística tá bombando e será que não vale colocar o Bruno Rodrigues? Vale. A estatística mostra que o Bruno Rodrigues é viável, né? Então, assim, o Bruno Rodrigues pode ser o Marcos Leonardo ou o Mendonça dessa rodada. É aquela coisa, você tá precisando arriscar, você tá precisando de ponto, então vale você tirar. Ah, mas aí eu vou tirar o Tiquinho ou o Hulk. Mesmo a estatística apontando que, na teoria, eu deveria tirar o Tiquinho, porque o Goiás cede muita coisa, o Hulk tem um jogo fora de casa. E os jogos fora de casa pesam um pouco. Mas o Hulk participa muito do jogo. Então, ou você tira o Hulk por jogar fora de casa, ou você tira o Tiquinho pela estatística para botar o Bruno Rodrigues. Porém, existe uma opção, tá? Para você não ter que tirar o ataque e dar essa equilibrada, que é você colocar o Pepa nesse time. Por quê? Se você colocar o Pepa nesse time, você vai... Se esse cara aqui for muito bem, lembra que era o Filipão lá, né? Então, eu falei que eu não gosto do Filipão aqui, e eu acho que poderia ter outro técnico, né? Acho que ou do Cap, ou do Fortaleza. Lembrando que aqui não tem quase ninguém do Fortaleza também. Você pode colocar o Voivoda, né? Apesar do jogo do Fortaleza ser um jogo... o pessoal acha que pode ser um jogo fácil pelo Cuiabá, mas o Cuiabá é um time chato, né? Então, um jogo de poucos gols. Mas você pode colocar o Pepa, porque se o Cruzeiro segura o saldo de gol, que não é impossível, né, do Cruzeiro segurar, porque tá pegando o Cuiabá sem o Curitiba sem o Aleph Manga.
e o Bruno Rodrigues faz lá seus 10, 12 pontos, o Pepa pode chegar ali a 8, 9 pontos, ou até tem jogos que o Cruzeiro foi muito bem, fez dois gols, e o Pepa bateu 11. Então o Pepa ele pode ser um pouco desse cercamento de você estar sem um atacante do Cruzeiro, pegando um dos times que mais cede pontuação, participação em gol e gol para atacante, tá? Então essa aqui pode ser meio que a base do teu time. Lembrando, você tem que saber quantas cartoletas você tem. Nesse time aqui, eu tenho 162 cartoletas. Então, sobram 50 cartoletas para 4 posições. Então, eu tenho ali praticamente 12 cartoletas para cada posição. Posso economizar aqui no goleiro, vai dar bom. O zagueiro aqui também tem zagueiros mais baratos. Então, para esse time aqui, como eu tenho cartoleta, ele encaixa. Se você não tiver cartoleta, você precisa dar uma equilibrada no teu time. Mas para mim, a base acaba sendo essa daqui. Então, vocês têm que ficar ligado na questão da cartoleta. Ah, eu não tenho cartoleta. Cara, se você não tem cartoleta, não inventa a roda. Bota o Everson aqui, que é baratinho. Pega dos zagueiros aqui o Zé Ivaldo, que eu falei que tem um potencial muito interessante para a rodada. Só aqui, ó, você já tá batendo 9. No meio campo, dá uma olhada quem que você pode colocar desses nomes que a gente falou. O Eduardo é um pouco caro, mas o Martinelli é um jogador que pode ir muito bem nessa rodada, tá? Acho que o Marlon Freitas, como eu falei, é um jogador que tem uma média muito boa, né? Tá sempre desarmando, não é que tem muito boa, mas tá sempre desarmando, mas tá chegando junto ali, pode ser uma opção. O Martinelli, no último jogo deu um gol porque saiu mais perto. O Eric, como eu falei pra vocês, o Eric sim tem uma média muito boa, ó. Alguns jogos que ele fez passou ali na casa de 4, né? Então o Eric é um nome interessante, custa baratinho. Então essas opções, ó, o próprio Arias, a gente viu que o Flamengo cede, né? Opção, botar o Pikachu, que é baratinho, se jogar, tem que ficar de olho se vai jogar ou não. Então você tem aqui opções, né? Até o Lima é um pouco mais caro, mas coloca alguém mais baratinho aqui e nessa lateral segue a mesma linha. Pega aqui algum jogador, ó, o próprio Palácios, o Saravia, como eu falei pra vocês, que também tem um potencial e é baratinho. Caio Paulista na casa de 9. E que aí você vai chegar ali a 130, 140 cartoletas. Então tem que ser estratégico se você não tiver cartoleta, tá? Não fica reinventando muita roda pra isso. Então, galera, a base do time é essa daqui. Eu acho que não tem muito pra onde correr. Passamos por todos os nomes, né? Falamos ali dos 3 atacantes com maior potencial. Falamos do Bruno Rodrigues, que eu acho que é o 4º atacante ali que faz ali a opção. Tem outros nomes ali que você tem, óbvio, né? Todos os jogos você tem potencial dos atacantes, mas tentei filtrar ali os 4 mais, que na minha opinião são esses 3 mais o Bruno Rodrigues mesmo. Mas Pardal, você tem ali o Gabigol, tem potencial. O Cano, óbvio que tem potencial, acho que vai ser um jogo agitado, mas é um jogo mais difícil. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tenho falado direto. O Cartola esse ano não é um Cartola sobre você saber quem vai fazer gol, mas é um Cartola para você ver quem tem a possibilidade de fazer mais de 12 pontos, ou seja, fazer um gol e uma assistência, fazer 2 gols, porque gol tá saindo em todos os jogos. Se você pegar os últimos 4 jogos que os times fizeram em casa e ver quem tomou gol, praticamente todos os times, 8 de 10, tomaram gols em quase todos os jogos. Então o gol tá saindo. Na rodada passada, acho que foi na passada, o Luciano, ou retrasado, Luciano fez gol, ficou com 8 a 9 pontos. E aí você teve 3, 4 jogadores de ataque que passaram de 12, 13 pontos. Na rodada passada mesmo, você teve o Marcos Leonardo e o Mendonça fazendo 20 pontos. E você teve outros jogadores que fizeram gol. Você teve outros atacantes que fizeram gol, né? E aí? Então, o Cartola esse ano é você tentar pegar os jogadores que têm o potencial de fazer 12, 13, 14, 15 pontos. Não só aquele jogador que vai fazer 8 pontos. Por isso que eu acho que a base é essa daqui. Se você quiser defender o Bruno Rodrigues, você coloca o Pepa. Se você for sem o Tiquinho Soares, aí você pode fazer o contrário. Você bota o Bruno Rodrigues e aqui no técnico você coloca o Bruno Lage. Beleza? Acho que ficou bem explicado. Acho que foi um vídeo
teoricamente mais rápido, tem 40 minutos aqui, com 2 minutos de entrada vai dar 44, e agora tem a despedida, não vai dar nem 1 hora, não vai chegar nem a 50 minutos, e um vídeo muito bom aí pra vocês, passando sobre estatísticas, falando um pouco de XG, falando um pouco de recorrência. Acho que vai ser um vídeo bom pra vocês, então espero que tenha realmente ajudado aí nas análises. Chegamos ao fim de mais uma rodada, de mais uma análise, e ó, posso ser repetitivo, posso ser prolixo, mas dá essa moral porque vocês estão dando essa moral e tá dando muito certo. Galera, de coração, sério mesmo, eu gosto muito de fazer isso daqui que eu faço. Eu nado muito contra a maré. Vocês não sabem o quanto de feedback eu recebi por eu fazer um vídeo tão longo. Você é maluco, tem que fazer vídeo de 10 minutos, você fazer vídeo de 12 minutos. O pessoal quer time, o pessoal quer isso. E eu tô nadando contra a maré. E eu, não porque eu sou teimoso, sou um pouquinho teimoso, mas é porque eu gosto. E eu acho que tem pessoas que consomem isso. E eu quero falar pra essas pessoas. Porque o mais do mesmo todo mundo tem. Todo mundo sabe quais são os melhores jogadores, todo mundo vê um monte de vídeo escalando o campinho, mas são poucos que fazem ali o trabalho que eu estou fazendo de mostrar a estatística, mostrar alguns indicadores, mostrar, né, trazer para vocês não só a escalação, mas a expertise dessa escalação. Mas para fazer isso, eu preciso muito da moral de vocês. Eu preciso que você curta esse vídeo, eu preciso que você comente nesse vídeo e eu preciso principalmente que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, com quem for, e que o canal cresça. Porque para continuar fazendo o que eu estou fazendo, a gente precisa crescer. E eu acho que é bem legal se a gente crescer. E a gente já cresceu bastante. E eu deixo aqui um agradecimento enorme para vocês por gostarem tanto do meu trabalho. Beleza, galera? Ó, um grande abraço, gratidão mesmo e uma boa sorte nessa rodada, que vocês possam fazer uma pontuação muito boa e mitem.